Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Nós estamos iniciando a nossa escola dominical para hoje falarmos um pouco sobre um tema que um dia foi assunto, aliás, foi tema também de um sermão de John Wesley, no ano de 1741, ali em Londres. John Wesley, usando o texto de Atos 26, baseando-se na defesa do apóstolo Paulo perante o rei Festo e o rei Agripa. E quando o rei Agripa está ouvindo Paulo, ele apresenta sua experiência de conversão, mas lá pelo verso 27, o apóstolo Paulo questiona o rei Agripa se ele acredita nos profetas, e em seguida o próprio Paulo responde dizendo: bem sei que acreditas. E depois de Paulo dizer isso, o rei Agripa usa a seguinte expressão. Então Agripa se dirigiu a Paulo dizendo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco. Ou seja, quase você me convenceu, Paulo, para que eu me tornasse um cristão. Quase você me convenceu a me tornar um cristão. Em Atos 26, verso 29, Paulo, tendo ouvido isso do rei Agripa, diz o seguinte: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Exceto estas cadeias, porque Paulo estava preso, tendo sido acusado de profanar o templo de Jerusalém. Eu quero convidar você para uma palavra de oração e para hoje nós entrarmos nesse tema que foi tema de um sermão de Wesley. O tema é os quase cristãos. E o que nós vamos falar é sobre nos inspirando no que Wesley pregou, o que na visão de Wesley e trazendo também um pouco para os dias de hoje, o que seria ou o que significa ser ou viver como um quase cristão. E num segundo ponto, apresentar então quais são as características na visão de Wesley de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, esse mês que vai chegando ao seu final e que até aqui tu nos sustentaste com graça, com bondade, com amor. Traz luz para os nossos olhos, para o nosso coração nessa manhã, para que absorvamos mais de ti, da tua palavra, Senhor, e que entendendo mais o nosso coração vai encontrando aquela liberdade, aquela paz, aquela alegria, aquele gosto de viver para a tua glória. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, baseado nessa fala do rei Agripa, depois que Paulo apresenta a sua defesa, e a fala é: quase você me convence a me tornar, ou por pouco você me convenceu, Paulo, a me tornar um cristão. O Wesley vai dizer que essa experiência de por pouco, de quase se tornar um cristão, é uma experiência que se repete na história da humanidade. Agora, o que é um quase cristão? O que caracteriza uma quase cristã? Para Wesley, existem algumas características. E é evidente que eu vou citar Wesley, mas também colocar, ou talvez dizer com as minhas palavras,
e colocar também a minha impressão sobre isso. Primeira característica que o Wesley cita acerca de um quase cristão tem a ver com uma espécie de moralismo, que no seu tempo era apontado por alguns filósofos, mas que nos nossos dias é algo bem presente no próprio seio da igreja. Quando nós olhamos para a Escritura, nós enxergamos, por exemplo, expressões de Jesus que falam ou que apresentam para nós gente que faz caso do dízimo, do endro e do cominho e que negligenciam questões mais importantes acerca da fé, da justiça e da misericórdia. Ou seja, em nome de fazer algo que é certo, nos mínimos detalhes, até se atentando a questões pequenas, eu acabo passando por cima de questões grandes, essenciais, relevantes, indispensáveis. O moralismo acaba fazendo isso, porque em nome daquilo que eu acredito ser certo, correto, ser um costume, uma prática a ser praticada e que deve continuar sendo praticada na minha geração e nas gerações vindouras, por causa disso eu acabo passando por cima de outros elementos que são essenciais na caminhada cristã. Então, aí você até se pergunta, mas um cristão não tem vida moral? É claro que tem. Por isso que a expressão que usamos é moralismo, que significa uma ênfase desmedida ou além da conta na vida moral. De modo que a vida cristã vira pensando na imagem de uma gangorra, o peso recai sobre a vida moral, né? De modo que a vida moral tem um peso. E os outros elementos da fé cristã ficam suspensos. O que fica pesado, valorizado, é apenas a vida moral. Os outros elementos ficam suspensos. Olha, isso gera um desequilíbrio na caminhada cristã. Uma outra coisa, o moralismo, que enfatiza muito o que é certo, acaba se esquecendo, por exemplo, da compaixão, da misericórdia, daquele e daquela que em muitos momentos não consegue praticar o que nós chamamos de certo, de correto, de verdadeiro, de puro, de aquilo que tem louvor e boa fama. Então, a moral nos ensina, nos dá luz sobre o que é certo ou errado, mas na maioria das vezes não nos habilita a lidarmos com nós mesmos quando nós não conseguimos viver o que é certo. Quando nós lidamos com pessoas na nossa frente que também não conseguem praticar o que é certo. Por isso que a vivência do moralismo, a presença do moralismo, pode indicar uma vida de quase cristã, uma vida quase cristã, mas nunca uma vida cristã completa. O Wesley também fala, além do moralismo, e que tem parentesco com o moralismo, aquela piedade que tem apenas uma forma, que é apenas externa. O Paulo vai, numa das suas cartas para Timóteo, falar sobre os últimos tempos onde pessoas teriam forma, aparência de piedade. Ser um quase cristão é ter uma aparência de piedade, é ter uma forma de piedade. Ou seja,
É alguém que pode orar, que pode frequentar celebrações, que invocam o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que praticam jejuns, que praticam boas obras, que estão integrados na vida de uma igreja local e são quase cristãos. Quase cristãos. Por que quase cristãos? Porque a vida cristã, ainda que aquilo que nos ocupa por dentro deve ser externado, deve ser colocado para fora, né? Porque o que está em nós vai transbordando em nós a ponto de derramar, de sair, de ir para fora. Isso é uma evidência da fé genuína e verdadeira. Porém, o ser humano tem uma capacidade. E essa capacidade maléfica, ela é denunciada sutilmente por Jesus num texto. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 34, se não me engano, que é aquela a passagem onde algumas Bíblias estão intituladas Árvores e seus frutos, capítulo 12 de Mateus, verso 33, a partir do 33 eu vou ler, preste atenção o que diz. Palavras de Jesus: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Essa é a dinâmica normal, pelo fruto se conhece a árvore. Árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Agora tem um problema. Verso 34. Jesus, com palavras duras, diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro mau tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. É interessante aqui pensar. Ao que parece, um grupo de religiosos que Jesus chama de raça de víboras e que aprenderam a arte maligna de dizer coisas boas, piedosas, de exteriorizar, de aparentar estarem carregados de coisas boas e piedosas quando na verdade não estavam. De dizer coisas santas quando na verdade o coração estava carregado de pecado e de iniquidade. De dizer coisas doces quando o coração estava derramando de amargura. E Jesus os condena, e aí traz um ensino para todos, dizendo que todo homem vai prestar conta das palavras frívolas, e aí a gente fica com medo do que a gente diz, o que a gente não diz, porque pode ser que o que a gente diz vai condenar a gente. Mas esse texto diz que o que nos condena é a disfarçatez. É quando, no fundo, nós estamos profundamente infelizes, mas nós queremos, pela conversa, pela fala, vender a imagem de que nós estamos profundamente felizes. Quando nosso coração se sente profundamente inquieto, inseguro, com dúvidas, e nós queremos vender a imagem de que nós estamos convictos e de que nenhuma dúvida nos habita e que nenhuma insegurança, incerteza está em nós. Isso é que no dizer de Mateus são as palavras frívolas. Veja bem, então é possível nós vivermos uma forma de piedade, porque os fariseus já nos mostraram que é possível
a gente se passar por algo que na verdade nós não somos. Por isso que essa experiência do quase crente, é onde a pessoa aprende a linguagem cristã, onde ela aprende a linguagem da graça, ela aprende a falar da paz, ela aprende a falar da cruz, ela aprende a falar de generosidade, ela aprende a falar de oração, ela aprende a falar de salvação, de perdão, ela aprende as temáticas da fé cristã. Ela aprende o comportamento de um cristão. Ela é domesticada. Então, do lado de fora, ela mostra-se ou se mostra uma piedosa ou um piedoso, porque ela aprendeu comportar-se. Ela aprendeu acerca de ações, de atitudes, né? Mas o seu interior não foi renovado pela graça salvadora. Então, o quase cristão tem uma aparência, tem uma casca. Tem uma casca. É por isso que a Bíblia fala em Mateus 24, se não me engano, que se o interior do copo não for limpo, o exterior não poderá. E Jesus denuncia essa prática dos fariseus de limpar o exterior do copo e deixar o interior sujo. Não há como o exterior ser limpo sem que o processo comece por dentro do copo. O que isso quer dizer? Que antes Deus quer limpar, purificar o nosso coração. Para que na medida em que a gente for agindo no mundo, for falando no mundo, for vivendo no mundo, o coração que foi afetado pela graça de Deus comece a externar, colocar para fora, por palavras, gestos e vivência, aquela graça que nos tomou por dentro. Então, por isso que o Wesley fala de um quase cristão, alguém que não viveu esse processo, ou que deixou isso se apagar dentro de si. E agora a sua vida cristã é só do lado de fora. Só do lado de fora. Tem um ditado popular que diz: de boa intenção o inferno está cheio. Pensando no que nós estamos falando, a gente pode criar uma paráfrase desse provérbio, que seria a seguinte: de boas ações o inferno também está cheio. Por quê? Porque existem ações cujas intenções são profundamente malignas. Existem ações que quem as vê do lado de fora as acham tão belas, tão piedosas, tão cristãs, tão divinas, tão excelentes, tão nobres. Mas se nós tivéssemos acesso à intenção dessas ações, nós perceberíamos o quanto elas são iníquas, o quanto elas são interesseiras, o quanto elas são malignas, o quanto elas são uma busca de autoglorificação, né? Não estou dizendo que toda boa obra é isso, mas estou dizendo que nem toda boa obra carrega uma intenção boa. E nem toda intenção boa carrega ou desdobra-se numa ação boa. Né? Então vamos lá. O moralismo, a forma de piedade. Existe um outro elemento, não vou comentar muito, que o Wesley fala da sinceridade. O Wesley não diz isso, mas quando eu penso em sinceridade, eu penso no sincerismo, que eu chamo de sincerismo, ou a prática do sincericida, que é uma sinceridade homicida, que é alguém que, em nome da verdade, em nome da transparência, sai dizendo e dizendo sem pensar, sem ponderar, sem medir, sem julgar o que fala. E através do que fala, vai promovendo a morte daqueles que estão à sua volta. É uma sinceridade
destituída de muitas outras virtudes cristãs. É como se fosse uma mesa com uma perna só, onde o sujeito acha que com uma mesa que só ficaria de pé com 4 pernas e agora alguém diz, tendo a perna no mesmo lugar de sempre, que agora essa mesa vai ficar de pé com uma perna só. Alguém tenta viver a vida cristã assim. E o Wesley vai dizer, isso é uma vida quase cristã. Porque sinceridade é um elemento da vida cristã, mas a vida cristã vai muito para além da sinceridade. E aqui eu digo especialmente a sinceridade de um sincericida, que em nome da sinceridade torna-se um verdadeiro homicida espiritual, que vai matando a vida das pessoas. Bom, o que é então ser cristão? O quase cristão é alguém moralista, que tem uma capa, uma forma de piedade, né? É alguém até sincero, mas no fundo é um sincericida, que mata os outros com a sua sinceridade. Agora, o que é ser um cristão, então, para John Wesley? Bom, para John Wesley, ser cristão, primeiro, é amar a Deus de toda a alma, com todo entendimento, com toda a sua mente, com todo o seu ser. Citando Mateus 22:37, quando o mandamento é lembrado, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus. John Wesley vai dizer e fazer algumas perguntas, por exemplo, és o Senhor o teu prazer maior? Você já teve, por exemplo, a experiência de entender o Senhor como uma pérola de maior valor? Como diz uma canção se referindo ao Senhor, aquela canção Eu Quero Conhecer Jesus, né? Que se referindo a ele diz que ele é o mais belo entre os milhares. É o mais belo entre os milhares. Tem uma outra canção falando do Consolador, que diz do Consolador amado, um hino, uma canção antiga, e tem uma expressão que me veio à mente agora, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, né? E ele é o escolhido dos milhares para mim. Então essa ideia de que quando eu me refiro a Deus, essa minha vivência com Deus é a vivência desse um que para mim é meu amor maior, é meu deleite, é a presença mais desejada, mais almejada, é aquilo em que eu mais quero, é aquele a quem eu mais quero. É aquele em que a minha alma descansa como não descansa em nenhum outro lugar. Ainda quando é abundante meus recursos, ainda quando boas notícias chegam, mas a minha alma não repousa sossegada em nenhum outro lugar, a não ser quando meu coração se apercebe que Ele está aqui, que Ele está comigo, que Ele está à minha volta e mais, que Ele me habita. Porque a Bíblia fala da presença de Deus, mas nós perdemos em muitos momentos a clareza de que Ele está aqui, de que Ele está à nossa volta, de que Ele está em nós. E John Wesley diz, não existe vida cristã sem encontro desse amor maior, sem viver a experiência, sem mergulhar nesse caminho de ver Deus, de buscar Deus como esse tesouro de maior valor, como aquele diante de quem ou por causa de quem eu abro mão de coisas que para mim eram tão valiosas.
que para mim eram ídolos e que agora eu os enxergo como ídolos, porque eu descobri o Deus verdadeiro. Então, vida cristã, não existe vida cristã sem amor a Deus. Não existe vida cristã onde caminhar com Deus é obrigação, é fardo, é opressão, é medo, é temor, é fugir do inferno. Vida com Deus, vida cristã, o que Jesus nos ensinou tem a ver com amar o Pai. Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai. Não existe ninguém que me ama como Ele me ama. Não existe ninguém que me acolhe com tamanha boa vontade como Ele me acolhe, ainda quando eu retorno de uma experiência de dissolução, quando eu desperdicei todos os bens que Ele me dera, quando eu estava tentando comer bolotas de porcos, comida de porcos, com vestes sujas, pés descalços, e eu volto para casa, eu sempre encontro nele alguém de braços abertos, alguém que me acolhe com um sorriso no rosto, e alguém que me diz: vem, meu filho, nós vamos celebrar o teu retorno, porque você estava morto e agora vive. Quando Wesley fala de amor, quando a Bíblia fala de amor a Deus, está falando dessa consciência, desse coração que vê Deus assim, que crê que Deus é assim, que percebe Deus assim, que tem essa clareza sobre Deus. A vida cristã, segundo, é caracterizada por amor ao próximo. Porque diferente de muitas caminhadas e jornadas espirituais, onde alguém se conecta com uma energia suprema e essa conexão não tem impacto nenhum na sua vida terrena, a vida cristã relaciona o amor a Deus com o amor ao próximo. Não existe amor a Deus que seja genuíno, que não se converta também, ou que não se desdobre também em amor ao próximo. Não existe amor a Deus sem amor ao outro. E Jesus usou várias expressões para complicar mais isso, e eu me lembro de uma em Lucas 10, quando ele conta a parábola do bom samaritano, onde fora perguntado sobre quem é o nosso próximo, e ele conta uma parábola, não responde essa pergunta do jeito que foi posta, mas traz uma outra questão. A questão é o seguinte: se eu amo, eu me aproximo, eu me torno próximo de quem está longe. E aí a parábola do bom samaritano lança luz para a gente, porque é um homem caído à beira do caminho, as pessoas vão passando, o sacerdote passa, o levita passa, e o bom samaritano vê, se aproxima, porque o amor faz isso, a gente se aproxima. Quando a gente vê alguém caído na trajetória da vida, da existência, seja que queda, seja de que natureza for essa queda, a gente se aproxima. A gente se aproxima. E quando a gente se aproxima, a gente se compadece. A gente padece com. E quando isso acontece de fato, pode ser que a gente se emocione, pode ser que a gente chore, mas a gente cuida dos ferimentos daquele que está caído. Porque algumas vezes a gente chora, mas não passa do choro. Compaixão pode envolver choro. Existe muita gente chorando de modo genuíno. Isso é extraordinário. Que nunca esses e essas percam essa capacidade. Mas o que eu quero dizer é que o choro precisa desembocar em cuidado, em ação concreta. Porque algumas vezes nós nos deparamos com pessoas que vão até chorar. E vão dizer: eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, eu não tenho feito nada. Mas só vai ficar nisso. Só vai ficar nisso.
Mas o bom samaritano pegou aquele homem, cuidou, tratou das suas feridas, levou ele para uma hospedaria, né? Deu recursos para que ele continuasse sendo cuidado ali. Então veja, a vida cristã tem a ver com amor a Deus e tem a ver com amor ao próximo. Porque se eu amo o outro, eu não vou cobiçar o que é dele. Se eu amo o próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou roubá-lo, eu não vou dar falso testemunho contra ele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matá-lo. Então, por isso que Paulo diz: o amor cumpre toda a lei. O amor cumpre toda a lei. Para o amor não precisa lei. A lei é a lei do amor. Essa lei abre mão de praticar tudo aquilo que não tem a ver com amor. Porque o amor não busca seus próprios interesses. O amor não busca seus próprios interesses. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Bom, para encerrar, uma outra característica da vida cristã é a fé. Não a fé especulativa, não a fé qual é o sexo dos anjos, como é que vai ser a nova Jerusalém, que dia que é o arrebatamento, essas especulações, coisas para quem só Deus tem resposta e que nós ficamos, e que não muda a vida da gente. Essa fé é uma fé salvífica, é uma fé que nos liberta. Não é a fé só para nos levar para o templo, mas é uma fé que nos faz acreditar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso eu não preciso mais viver preso aos meus pecados do passado. Você já imaginou Paulo preso às maldades que ele havia cometido quando era chamado de Saulo de Tarso e que perseguia a igreja? Você já pensou? Ele preso à culpa de quantas mães sofreram porque seus filhos, de quantas esposas sofreram porque seus esposos foram açoitados a pedido de Saulo de Tarso. Então a fé salvífica é essa, que não de modo cínico nos faz esquecer o passado, mas nos faz caminhar convictos de que Deus passou uma borracha e apagou a nossa transgressão. E os pecados que nós cometemos no passado não são esquecidos no sentido de amnésia, mas eles vão nos ajudar agora, todas as vezes que nós nos depararmos com alguém que vive em pecado como a gente vivia antes. Nós vamos nos lembrar que assim como Deus teve paciência conosco, assim como Deus foi generoso, assim como Deus não nos abandonou, assim como Deus esteve conosco, nós somos desafiados também a crer que Deus está agindo por meio de nós para alcançar também essa pessoa, de igual modo como nós fomos alcançados um dia. Que Deus abençoe você nessa caminhada, que renove em você, renove em mim o amor a Deus, o amor ao próximo, a ponto da gente se aproximar até daquele que está distante, quando a gente vê essa pessoa caída pelo caminho, e também essa fé que nos leva a viver de modo diferente. Viver é uma fé existencial que nos leva a viver. É a fé que está no meio dos nossos negócios. É uma fé que nos torna um pai diferente, uma mãe diferente, um negociante diferente. É uma fé que muda o nosso jeito de viver a vida. Que Deus te abençoe, a fim de que você viva essa fé. Vamos orar. Pai, nós te damos graças e te louvamos por essa manhã. Que o Senhor continue renovando os nossos corações, nos renovando como filhos e filhas, Pai. E se nessa manhã tu olhas para nós e nos vê como quase cristãos, nós pedimos que o sopro vivificante do teu Espírito se derrame sobre nós e que tu operes em nós, Senhor, genuíno contristamento e arrependimento,
a fim de que nós redescubramos o caminho do amar a Ti, do ver-te e perceber-te como o tesouro maior, como o amado da nossa alma, e perceber o próximo como alguém que também é alvo do Teu amor, portanto do nosso, e sermos reaquecidos na nossa fé, a fim de que seja uma fé não só para o templo, mas uma fé para a vida, porque o Senhor deseja que a gente viva Cristo aqui, que seja assim, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.